Fala, meus queridos, tudo bem? Estamos aqui para ler mais um capítulo de Romanos, tá bom, pessoal? Pessoal aqui do Nosso Deus Está Morto, não deixe de curtir esse vídeo, se inscrever aqui no canal, tá bom? Porque hoje está demais. Abraão justificado pela fé. Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Está lá em Gênesis 15, 6. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado, como está lá em Salmos 32, versículo 1 ao 2. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos, visto que dizemos a fé foi imputada a Abraão para justiça. Como, pois, lhe foi atribuída, estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso, não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso, e recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, como está lá em Gênesis 17:10, que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. E pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Está lá em Gálatas 3, 6 ao 18. Não foi por intermédio da lei que a Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois, se os da lei é que são herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa, porque a lei suscita a ira. Mas onde não há lei, também não há transgressão. Esta é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí. Gênesis 17, 15. Perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a tua descendência. Gênesis 15, 5. E, sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara. Gênesis 17, versículo 17. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi também imputado para justiça. E não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então, veja, o que nos justifica não é a gente ser bonzinho, não é a gente ser perfeito, mas é a fé. E evidentemente, meus irmãos, que quando eu tenho fé, eu pratico obras. Mas eu sou salvo pela graça, mediante a fé. Mas não sou salvo pelas obras.
eu sou salvo pela graça. Só que é uma graça e é uma fé que me faz praticar obras, tá bom? E Abraão entendeu muito bem isso. E Abraão se circuncidou. Evidentemente que nós, gentios, não se circuncidamos. Por quê? Porque a nossa circuncisão é no coração. Circuncidavam como forma de mostrar a sua aliança. Nós, gentios, não precisamos circuncidar, porque a nossa circuncisão é interna. Agora, o que vale para Deus é a circuncisão do nosso coração. Amém? Eles tinham e têm esses rituais cerimonialistas porque fazem parte de uma aliança. Nós, gentios, somos da aliança de Abraão também, mas não precisamos circuncidar porque nossa circuncisão é interna, é do coração, tá bom? Mas olha só que interessante. Pois se os da lei é que são herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa, porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Ou seja, a lei mostra o pecado. Não é que a lei seja má, a lei é boa. E quem anda na lei, anda em bondade. Só que a lei mostra o pecado. A lei mostra que eu sou sujo. Por isso que existe as 613 leis. Muitas dizendo farás e outras dizendo não farás. Por quê? Essas leis mostravam a sujeira do homem. O quanto que o homem é sujo e precisa de um Salvador. E esse Salvador é Jesus Cristo. A lei não foi anulada, a lei é eterna. Só que a lei dos gentios, como nós estamos em Cristo, nós seguimos a lei de Cristo. Claro, os judeus também, quem crê em Cristo, está debaixo da lei de Cristo. O que é a lei de Cristo? Deus, em Cristo, fez nova todas as coisas e colocou a lei de Cristo. O que é a lei de Cristo? A lei diz, não matarás. Mas a lei de Cristo, ela diz, se você olhar para uma pessoa já desejando matar, você já matou. Se você olhar para uma pessoa e desejar ela, você já adulterou. Então, a lei de Cristo, ela amplia outras coisas. Ela não só amplia, como ela não é que ajusta, mas ela traz um novo sentido. E outras coisas, ela traz de exemplo, de referência para nós também, tá bom? Senhor Deus, obrigado por tudo que o Senhor tem nos ensinado, Pai. Obrigado por Tua palavra. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor é Emmanuel, Deus conosco, Deus. Dá-nos entendimento da Tua palavra, cada dia mais. Em nome de Jesus, que a graça de Cristo esteja no teu coração. E até amanhã, que vamos ler Romanos capítulo 5, tá bom? Valeu, valeu!